Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. A partir do versículo 7. Juízes 2, a partir do 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Podem se sentar, irmãos. Deus abençoe. Eu quero falar hoje, irmãos, sobre a preocupação com as futuras gerações. E tomo esse texto, que de certa forma vai fundamentar o que eu quero falar. Vocês conhecem a história de Israel. Uma primeira geração nasceu no Egito e viram acontecer as pragas, assistiram Deus abrir o mar, entrar no deserto, e por causa da incredulidade, aquela primeira geração morreu no deserto. A segunda geração cresceu no deserto, comeu do maná, recebeu as tábuas da lei, entraram em Canaã, e por 7 anos, sob o comando de Josué, eles tiveram muitas guerras, muitas batalhas, e participaram decisivamente da criação daquela nação. Mas há aqui uma terceira geração. A palavra diz que Josué e todos aqueles anciãos, toda aquela geração, alguns nasceram no Egito, cresceram no deserto, muitos nasceram no deserto, cresceram no deserto, que entraram em Canaã e conquistaram a terra. Toda aquela geração foi recolhida aos seus pais. Uma maneira mais política de dizer que morreram, né? Foram recolhidos aos seus pais. E olha o que diz aqui o versículo de número 10. E outra geração após eles se levantou. E o mais triste aqui é que diz que não conhecia o Senhor. Uma geração que não conhecia o Senhor. E qual é a preocupação aqui? Deus tinha dado uma ordem, e a intenção de Deus era esta, né? Lá em Deuteronômio 6, que os pais deveriam repassar para os filhos, como um mandamento eterno, os ensinamentos que eles tinham recebido, levantando
deitando, andando, é para inculcar, é para colocar na cuca do menino, na cabeça deles, todo o ensinamento. Esta era a intenção de Deus. E isso foi conservado até um tempo. O próprio Josué falou: eu e a minha casa adotamos isso, né? Servir ao Senhor. Mas morto Josué, e aqui Josué simboliza toda aquela segunda geração, surge uma outra geração, levanta uma geração, a terceira geração. Muita gente fala que geralmente a tendência das coisas é ir degenerando, com o passar do tempo e piorando. Então alguém fala que os nossos avós eram 10, os pais 8, os filhos, se for 5 já está bom, os netos. Vai chegar uma hora da terceira geração que não conhecia o Senhor. Agora a minha preocupação, irmão, por que é que essa geração não conhecia o Senhor? Será que seria culpa dessa geração que não conheceu o Senhor, ou era culpa da segunda geração, que tinha temor de Deus? Aquela segunda geração tinha temor de Deus. Eles não morreram no deserto, eles entraram em Canaã. Tinha temor de Deus, mas não foram competentes para ensinar aos filhos o temor de Deus que eles tinham. E a minha preocupação hoje vai nessa direção. Será que nós hoje, essa geração de pais que aqui estamos, de avós, de gente que crescemos no deserto, que tivemos grandes conquistas, estamos sendo capazes de repassar isto para a geração futura? Porque nós não podemos viver só o hoje, o agora. Deus, quando faz uma promessa, é para você e para a sua semente, para a sua descendência. Quando Deus falou com Abraão, Deus falou: olha, eu vou te abençoar muito, e prometeu muita coisa, mas você vai fazer um compromisso comigo, que você vai perpetuar nas suas gerações o ensinamento que eu estou te passando hoje. Muitos pais, avós da geração de hoje estão fracassando em criar no coração dos filhos, netos e bisnetos o mesmo relacionamento que tem com Deus. Como pode uma geração, filha de uma segunda geração, que tinha conhecimento de Deus, que assistiram os portentosos feitos de Jeová, conhecia Deus e as suas grandes obras, eles criam em Deus, amavam a Deus, mas foram incapazes de repassar isto, o temor, o conhecimento que eles tinham de Deus, o ensinamento sobre a grandeza de Jeová para aquela terceira geração. A culpa, eu acho que não foi exatamente da terceira geração, porque nós estamos hoje preparando a geração do amanhã. Eu fiz um simpósio agora com os pastores de Goiás, e o tema que colocamos lá foi esse: formando líderes com integridade e caráter. Porque eu julgo que eu sou um líder que tem integridade e caráter. Eu acho que os pastores que se reúnem lá, nós somos líderes com integridade e caráter. E os nossos sucessores, e essa geração que está vindo e amanhã vai estar aí, será que a gente vai ter essa capacidade de repassar esses valores morais, éticos, espirituais? Porque muita gente já fala que a primeira geração de assembleano, a segunda, e que essa terceira ou quarta, em certos aspectos a gente tem melhorado muito, né? Graças a Deus. Mas há um princípio que é daquele amor a Deus, aquele temor ao Senhor,
aquele conhecer a Deus na experiência, que às vezes vai se perdendo. Paulo falou com Timóteo dizendo: Timóteo, você é um privilegiado, porque a mesma fé que tinha sua avó, e não é a quantidade, o tamanho da fé, a mesma natureza da fé, a mesma fé que habitava na sua avó Lloyd, que habita na sua mãe Eunice, habita em ti. Aleluia. Oh, mas é bom demais, né? Olha, doutor Wilson, sua mãe, canela de fogo, mulher de oração, líder de círculo de oração, passou para o filho, e o filho tem que passar para os filhos, para os netos. Ah, mas eu não chego nem nos pés. Eu não chego. Tem que chegar. A mesma fé que tinha na avó, tinha na mãe e tem em você. Aí estamos garantindo, estamos perpetuando o verdadeiro evangelho, a prática cristã no amanhã. Mas não é descaracterizar o evangelho, o cristianismo. Eu já disse aqui que nós escolhemos o ano que vem como o ano da celebração da reforma, resgatando a doutrina que gerou e que desagou na reforma. Levanta uma geração, como que não conhecia? Morava na mesma casa, vivia com eles, cresceu, estava ali. E aquele povo vibrando com as vitórias, dando glória a Deus, crente de verdade. Mas não conseguiram formar o caráter da geração futura. Sabe por quê, irmãos? Porque vem para a escola dominical, mas os filhos não vêm. Porque são dizimistas muitas vezes, mas não ensinam o filho a ser dizimista. Porque respeita a autoridade do pastor, mas lá em casa não ensina que o pastor é a autoridade. Respeita as autoridades constituídas, mas está vendo os filhos se tornar rebeldes. Eu vou falar, irmão. Quando a gente era menino lá no Palminópolis, lá em Barbacena, pai e mãe ensinavam a gente a temer polícia. Polícia é autoridade. Então não era militar, mas batia continência. Você respeitou os seus professores em sala de aula, tinha eles como autoridade, mas hoje você acoberta os seus filhos quando eles levantam contra o professor, xinga o professor, apronta na escola, eles vão lá brigar com o diretor, coordenadora, com a professora, que chama atenção, que nem puxa a orelha. Os pais falavam, pode chegar a palmatória. Eu nunca fiz isso, mas eu lembro de colega meu lá no Palminópolis, menino, 7 anos. Ele começava a estudar, era com 7 anos. Não era igual hoje, com 2, com 3, né? Era com 7. Mas também já ia alfabetizado, porque a mãe obrigava a gente a soletrar. Punha milho, para me ajoelhar em cima de milho. Sabe o que é milho? Hoje o povo nem sabe o que é milho. Milho. Aquele negócio. Hoje, se colocar, chamar na frente a atenção, é o que é mesmo? Bullying ou sei lá, tá adoecendo meu filho emocionalmente, né? Nessa área. Sabe por quê? E a geração? Uma geração se levantou que não conhecia o Senhor. Você respeitava lá, mas hoje não aceita o professor chamar a atenção, corrigir o seu filho em sala de aula, e vai fortalecendo esse comportamento dele.
Irmão, que coisa. E quem foi o erro? Não passaram o conhecimento que eles tinham de Deus e dos seus grandes feitos para os seus. Aí, lá na frente, Deus usa um profeta e fala: o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Esse livro de Juízes, irmão, ele termina muito triste. Ele começa triste e termina muito triste. O último versículo do livro de Juízes diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Que bagunça! Governo sem autoridade é anarquia. Governo sem autoridade é anarquia. Lar sem autoridade é anarquia. Igreja sem autoridade é anarquia. Não tinha rei, quer dizer, não tinha governo. E cada um fazia o que bem queria. Tiram o presidente do Senado e o Senado diz que não vai sair. Cada um faz o que quer, né? Governo sem autoridade vira anarquia. Agora, eu não estou desesperado, preocupado, mas nós estamos com a solução. A palavra diz lá que ele virá no espírito de Elias, restaurando a autoridade, convertendo o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. Aleluia. Deus está levantando uma geração na casa dele, na igreja dele, povo dele, uma geração de profetas que vai restaurar esse princípio da autoridade. O que eu posso dizer mais aqui? Uma geração que não conhecia o Senhor, não conhecendo o Senhor, não obedeceram ao Senhor. Porque o conhecimento de Deus leva a gente a amar a Deus e submeter a Ele. Quem não conhece, não submete, não respeita, não sabe os grandes feitos de Deus, não tem gratidão com essa história. Outro dia eu falei, fico feliz quando recebo alguns membros que vêm de algumas denominações por aí, porque eles vêm muito bem ensinados sobre a questão da honra ao pastor, à autoridade. Até exageram lá. O sujeito chegou lá e falou assim: bênção. Aí o pastor: bênção por quê? Não sou seu pai. Mas ele tinha aprendido lá, não sei aonde. E não precisa falar bênção também não sou pai mesmo, né? Mas isto, sabe uma coisa? Por que a geração futura agia daquele jeito? Levantou a geração porque você pedia bênção para o seu pai, para os mais velhos, e não ensina os seus filhos a pedir bênção hoje. O sujeito estava no ônibus aí, sentado no lugar do idoso, reservado para o idoso. A lei manda. Aí o idoso chega e quis exigir os seus direitos. Aquele moleque, não sei quantos anos lá, falou: você é velho, já ficou sentado demais. Uma geração que não conhecia o valor nenhum. Deve ter ficado em pé, sentado demais. Pega firme lá, irmão. Azar está me ouvindo. Pega firme. Se tem geração que vai piorando, tem geração que vai melhorando. Vai apurando, né?
Não conhecendo o Deus de Israel, não obedeceram o Deus de seus pais, não serviram o Deus de seus pais, mas foram atrás de quem? Dos deuses das nações, que eles não obedeceram a Deus. Aquela geração teve uma chance, quando não tinha governo, ficava desnorteado, Deus usa alguém lá, diz que é o anjo do Senhor, né? Deve ter sido um profeta. O anjo do Senhor foi lá e falou: olha, Deus não vai romper a aliança que tem com seus pais, mas vocês têm que desbaratar essas nações que restaram aí, destrua todas as nações. Isso é a mesma coisa de Deus falar: olha, você tem que romper com o pecado, com o passado, não deixa nada vivo não. Você não, sabe o que eles fizeram? Eles apenas dominaram os inimigos, fez dos inimigos escravos para servi-los, mas não destruiu. Colocou todo aquele sistema aos pés deles, com mais força que eles tinham, eles submeteram aquele povo para ser servo deles. Não era isso que Deus queria não. Deus falou: é para destruir. Isso é um perigo para vocês. Conviver no meio dessas influências malignas que existem aí, desse pessoal que não tem valores morais que nós temos, e ética e religiosa, é um perigo para vocês. Tenha que acabar com eles, destrua. Eles não obedeceram a Deus. Aquela terceira geração perderam a chance. E aí o que aconteceu? Eles foram traídos, porque eles foram após aqueles baalins, aqueles deuses daqueles povos lá. Eu não sabia, tanto faz. Muitos filhos de crente, tanto faz estar aqui como estar na boate, tanto faz daqui como estar no motel, tanto faz estar aqui como estar nas drogas, tanto faz. Não conheceu o Deus do seu pai, não conheceu como é bom ser crente, servir a Jesus, um gostosura, como você serve. Então qualquer coisa para ele serve. Meu irmão, minha irmã, nós somos responsáveis pela geração de hoje e por criar, por formar a geração do amanhã. A terceira geração se levantou e não conhecia Deus. Frequenta os cultos, a escola dominical, mas seus filhos, netos, a próxima geração não. Teme a Deus, mas a próxima geração não foi ensinada ao temor do Senhor. Respeita o princípio da autoridade, mas não ensina isso aos seus filhos. É dizimista, mas não influencia os seus a serem. Respeita os seus pais, mas não cobra respeito dos seus aos mais velhos. Respeita os diferentes, mas não ensina o respeito aos diferentes. No seu lar está sendo gerado um adorador a Deus ou um idólatra, que vai após os deuses da terra, que o mundo adora, que o mundo serve. A maior herança que aquela segunda geração podia deixar para a terceira, não foi a terra que eles deixaram, não foram as montanhas e os vales que eles conquistaram, não foram as cidades fortificadas que eles invadiram. A maior herança que eles tinham que deixar era o conhecimento de Deus para aquela terceira geração. Não é terra, não é território, porque conhecendo Deus, eles teriam terra, teriam território, teriam montanhas, teriam vales e não teriam as dificuldades que eles enfrentaram. Foram humilhados, repetidas, que o livro de Juízes não tem governo. Deus levantava um libertador pontual, temporário. O povo gemia debaixo do jugo de algum adversário, porque pecava contra Deus. Deus tirava a mão e vinha o jugo, a servidão. O povo arrependia e Deus levantava um libertador, que mobilizava um exército, ia lá e libertava. Mas aquele libertador não continuava, porque daqui a pouco o povo sem governo de novo pecava, e vinha
a mão de Deus através dos inimigos, o povo gemia, Deus levantava um libertador. E no desespero, o povo pediu um rei, né? Dei-te um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. O que Deus queria resgatar é aquele princípio que Ele estabeleceu: eu sou o rei de vocês, eu sou o Deus de vocês. Como eu preguei aqui, Deus falando: vocês não terão que pelejar, porque essa batalha é minha, essa guerra é minha. Você é político? Você é um estadista? Diz que o político está pensando nas próximas eleições. O estadista está pensando nas próximas gerações. Não é uma coisa apenas para ganhar, para projetar. Ele governa para as próximas gerações. Cria uma estrutura, uma base, uma democracia, um governo. Enfim, tudo que ele faz não é um oba-oba de obras assim para impressionar hoje, amanhã não tem mais não. Ele cria estrutura que vai permanecer por gerações. Está nem aí se o povo está vendo ou não está. Ele está criando um sistema educacional, de saúde, de segurança, de moradia, uma estrutura para que o povo possa sobreviver sem ele. Morto Josué, acabava o libertador, vocês tinham pensado nisso, irmão? Uma geração se levanta que não conhecia Deus, vivendo no meio de uma geração que conhecia Deus. Alguma coisa está errada, não está não? Vocês podem ficar em pé comigo? Glória a Jesus, glória a Deus. Exerça autoridade, irmão. Deus te deu autoridade. Vamos resgatar o princípio da autoridade. E a igreja tem poder e graça para se colocar diante de Deus e pedir ao Senhor: sara esta nação. Glória a Deus. E vamos fazer isso em nome do Senhor. Agora, se influencia não é só com oração, com um grito em praça, não. É com caráter, é com verdade. E é isso que você está precisando, dentro e fora da igreja. Você pode levantar uma das mãos e orar, para Deus te qualificar cada dia mais, para você ser um influenciador e não ser influenciado. Nosso Deus abençoe esses pais que estão, esta geração. Oh Deus, que não possamos apenas viver o que estamos vivendo hoje, em termos de comunhão com o Senhor, de experiência espiritual, de conhecimento, mas que possamos viver assim ao ponto de passar isso para a próxima geração, de perpetuar o teu reino, a glória do Senhor, a tua presença, que tenha sequência, que tenha consequência, ó Deus, o obedecer a tua palavra, o te conhecer, o te servir. Restaura, ó Deus. Deus poderoso, santo, 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 santo. Aleluia, aleluia, aleluia. No poder do nome de Jesus, que todo cananeu, todo jebuseu, todo heveu, ó Senhor, não tem ação nessa terra. Ó Pai justo, o Senhor entregou-nos, ó Deus, teu é o reino, a glória, o poder, Senhor.
Que esses incircuncisos não prevaleçam, Senhor, influenciando, destruindo a nossa geração, a nossa juventude. Ó Deus, que homens malignos e um sistema endemoniado não tem ação, ó Deus, mas que a Tua palavra prevaleça, Senhor, no coração desse jovem, dessa moça, dessa criança, desse adolescente, de todos nós. Oh, aleluia, 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 Senhor. Decal Michel Bianicou. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Assentai-vos, irmãos. Deus abençoe.